Você já ouviu falar na ilha mais misteriosa do mundo? Quer saber o que está enterrado nela? Então assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê que ela tem essa fama e você vai descobrir também muitos outros segredos e enigmas que a envolvem. Então, topa essa aventura? Seja muito bem-vindo ao canal Infinidade. E esse é o mistério de Oak Island. Nossa história começa em 1795, após o fim da Era Ouro da pirataria, em Nova Escócia, no Canadá, quando um adolescente chamado Daniel McGuinness e seus dois amigos supostamente avistaram luzes estranhas pairando sobre Oak Island, uma pequena ilha no condado de Lunenburg. Motivados por esse fato, o grupo então saiu em uma busca e mais tarde encontraram uma depressão de 4 metros de largura e aquilo então ficou conhecido como o Poço do Dinheiro. E percebendo que o solo estava solto e as árvores ao redor eram muito jovens, eles então chegaram à conclusão que aquele lugar havia sido revirado e decidiram cavar. Eles começaram a cavar e pouco mais de meio metro abaixo, eles encontraram um círculo de pedras com inscrições estranhas. E mais a fundo, a uns 3 metros, eles encontraram uma plataforma de madeira cortada e encaixada nas laterais da cova. E encontraram também um túnel. Parecia ter sido feito por humanos, mas ao verem que não iriam mais conseguir cavar, eles então desistem e abandonam o poço sob os insistentes avisos de moradores daquela região, que não era prudente mexer no local. E o relato desse primeiro encontro termina aqui. Já em 1803, uma companhia marítima chamada Onslow adquiriu todo aquele lote e recomeçaram, agora de forma oficial, as escavações. Eles encontraram a cada 3 metros plataformas com camadas de massa, carvão e fibras de coco, algo que estranhou os escavadores, pois não havia plantação de cocos em raio de 1.500 quilômetros da Nova Escócia. Mas a maior descoberta veio aos 27 metros de profundidade, onde encontraram uma enorme pedra repleta de inscrições e símbolos estranhos. Eles continuaram cavando e atingiram um objeto parecido com um container oco, que consideraram como a Arca do Tesouro. A companhia então parou de escavar à noite e, quando voltou de manhã, se deparou com o poço cheio de água. Eles acreditavam que, por se tratar de uma construção muito antiga, as escavações acionou uma possível armadilha explosiva e então encerraram as atividades de busca em 1805. E muitos anos depois, em 1849, uma cidade próxima chamada Truro enviou uma tripulação para retirar a água do poço e reforçar as paredes e então conseguirem perfurar a arca. E durante essa tentativa, pela pressão constante da perfuração, o fundo do poço desmoronou e inundou todo novamente, inclusive o possível tesouro. Alguns membros da tripulação acreditavam que havia um dreno feito por alguém que provavelmente havia enterrado o tesouro e levaria a arca para algum outro lugar da ilha. A notícia de um possível tesouro em Oak Island chegou à imprensa em 1856, levando diversas pessoas a fantasiarem ainda mais sobre o tesouro e instigando mais e mais excursões à ilha por equipes de escavações. A notícia de o quão perigoso era essa caça parece não ter assustado nem um pouco as pessoas que lá se aventuravam, pois abriram muito mais túneis e poços no local nessa época. E 4 anos depois acontece a primeira fatalidade com ligação ao poço, quando uma bomba movida a vapor utilizada para drenar o poço explodiu, matando um homem. Em 1897, pesquisadores desenterraram um pequeno pedaço de pergaminho, com que parecem ser as letras V e I. Especialistas da Universidade de Harvard confirmaram a autenticidade desse pergaminho, embora não esteja claro se isso significava que era autenticamente uma folha de papel cheia de segredos ou um pedaço de restos antigos de habitantes da ilha. E ainda nesse mesmo ano temos o relato de uma segunda morte na ilha, quando um homem caiu dentro do poço e não resistiu, e em 1965, 4 operários faleceram quando o solo cedeu durante a escavação e pouco depois supostamente avistaram baús de tesouros. Uma equipe em 1971 conseguiu câmeras e um monitor para explorar o seu eixo a aproximadamente 70 metros do poço, quando de repente relataram que o monitor revelou uma arca de madeira e uma mão humana cortada no fundo do poço. Apesar disso, esse incidente nunca foi oficialmente registrado.
Com todos esses casos trágicos envolvendo o poço, surgiram então diversas suspeitas de que o lugar, além das armadilhas, também era amaldiçoado. E essa maldição que seria que o segredo de Oak Island só seria revelado quando 7 pessoas morressem, e 6 já se foram. Mas antes de continuarmos, caso você esteja gostando do vídeo, você pode dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Esse é um canal extremamente novo, então fazendo isso você vai nos ajudar muito. E além disso, estarei postando vários conteúdos desse tipo e muitos outros em curiosidades em geral. Eu tenho certeza que você vai gostar, então considere ativar o sininho também para você não perder nenhum vídeo novo. A pedra encontrada em 1804 foi objeto de estudo por longo dos anos, principalmente na tentativa de traduzir o código que nela estava escrito. Só em 1949, um professor chamado A.T. Campton concluiu que a escrita dizia 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. E apesar dessa ser a versão mais aceita do código, muitas outras tentativas foram realizadas por especialistas ao longo dos anos. Uma versão, inclusive, seria de que, na verdade, o código diz a respeito de uma possível advertência aos cristãos para não esquecerem seus deveres com o Senhor. E outra ainda diz que, na verdade, se trata de um aviso para quem ousar procurar o tesouro e esteja preparado para arcar com as consequências da maldição. E a partir desses estudos, a editora-chefe do Journal of Folklore Research da Universidade de Indiana, Christina Downs, ressalta que apesar da escrita na pedra ser realmente legítima, suas traduções podem ser fruto de uma mera invenção para desencorajar pessoas que estejam procurando o tesouro. Independente de qual seja a tradução do código, o fato é que se essa pedra foi enterrada a 30 metros de profundidade por um motivo, seria algum tipo de instrução ou talvez um alerta. Durante muitas décadas, as escavações continuaram atraindo pessoas. Com muito investimento de empresas e empresários, inclusive falindo algum deles, até o ano de 1967, o lugar já havia tido 9 donos diferentes nessa época. O máximo que chegaram de profundidade foi 55 metros e nada do tesouro. Muitas personalidades souberam da ilha e se interessaram por ela, inclusive investindo o próprio dinheiro para arcar com custos. Figuras da época como o ator John Wayne, Aaron Flynn e até mesmo o presidente Franklin Roosevelt se envolveram nessa busca e com isso a lenda ficou conhecida mundialmente. Muitas teorias sobre a origem do tesouro da ilha surgiram ao longo dos anos. Uma delas é de que o poço foi construído pelos Cavaleiros Templários e que na ilha havia algumas gravuras espalhadas que remetem a símbolos religiosos, e essa seria a prova de que na ilha eram esconderijos de alguns artefatos sagrados, como o Santo Graal e até mesmo a Arca da Aliança. Outra teoria seria de que o tesouro pertencia a marinheiros espanhóis. Tiveram seu navio naufragado naquela região, já outros dizem que o tesouro pertencia ao famoso pirata Barba Negra, e segundo relatos do próprio, escondia tesouros tão bem que somente seriam encontrados por ele mesmo ou por Satanás. Ainda há quem diga que na verdade o tesouro pertence ao pirata William Kidd e sua tripulação. Outros ainda acreditam que o tesouro na verdade pertenceu à rainha Maria Antonieta, que pediu para que todas suas joias e pertences fossem enterrados na ilha, antes da invasão de Versalhes durante a Revolução Francesa. Existe uma teoria também que Oak Island abrigaria os manuscritos perdidos do poeta William Shakespeare. E se tudo isso ainda não foi o bastante para você, há uma lenda que os túneis subterrâneos ligados ao mar há vestígios de nada mais nada menos que um dracar, isso mesmo, uma embarcação viking. E seja qual for a veracidade desses fatos, uma coisa é certa, essa ilha era bem movimentada, não acha? No ano de 2005, depois de muitas batalhas judiciais, os irmãos Marshall e Rick Lagina compraram parte da ilha por 7 milhões de dólares. E após muito estudo por parte dos dois irmãos, eles conseguiram contornar as inundações do poço. Ao lado das escavações originais, cerca de 50 metros foi escavado outro poço, com uma tentativa de parar os alagamentos. Eles conseguiram uma parceria com o canal History Channel e assim tiveram mais recursos para investir na busca, com muito mais tecnologia, para finalmente desvendarem o mistério. E desde então, muitos artefatos e relíquias foram encontradas nas escavações,
incluindo uma moeda de cobre da Espanha do século XVII, uma espada romana com traços de chumbo, inúmeras esculturas portuguesas e um mapa francês do ano de 1647. Eles encontraram também uma cruz de ferro que atribuíram aos Cavaleiros Templários. Mas, mesmo com todas as descobertas recentes, a ligação entre elas e a ilha continua incerta. Ainda nos dias de hoje, os irmãos Laguna seguem estudando o poço e a ilha com toda a tecnologia possível. O canal History Channel, com o programa A Maldição de Oak Island, apresentado por Rick and Morty, mostra o quanto eles estão determinados, usando inclusive testes sísmicos e radares de penetração de solo. Com muita ciência e tecnologia envolvida, tendo como base todos os documentos escritos ao longo dos anos e com a ajuda de diversos historiadores, a busca certamente ainda não terminou. E podemos concluir então que o passado de mais de 200 anos, ao que tudo indica, o mistério Oak Island está longe de acabar. Mas e você? Qual a sua teoria? De quem você acha que era o tesouro? E qual a ligação de todos os objetos encontrados? Conta aí pra gente nos comentários. E caso você tenha gostado desse vídeo, você pode nos ajudar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Como eu disse anteriormente, esse é um canal extremamente novo, então se puder se inscrever e deixar o seu like, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, você estará nos ajudando demais e ficaremos extremamente gratos. E além disso, estarei postando outros vários conteúdos desse tipo e muitos outros curiosidades em geral, todas as sextas-feiras às 11 da manhã, e eu tenho certeza que você irá gostar. Então considere ativar o sininho também para você não perder nenhum vídeo novo. E nesse clima misterioso de buscas, piratas, tesouros e maldições, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima infinidade.